Amsterdã 2000. Distribuição Comeg. Com o Dr. Paul Finkenbinder. O evangelista depende do Espírito Santo. Versão brasileira, Dublamix, Rio. Allowing me to say a word of greeting to my Hispanic friends from around the world. Can I? Gostaria de saudar meus amigos hispânicos de todo o mundo. Hermanos de habla hispana del mundo entero. Dios le bendiga. It's an honor for me to direct these words to you. É uma honra proferir essas palavras aos senhores, meus colegas de todo o mundo, não apenas os de Espanha. É incrível pensar que 200 países estão representados aqui de todo o mundo. Minha oração é de que um avivamento irá começar em nossos corações a partir daqui. Um avivamento em todo o mundo. E podemos fazer essa oração sabendo que Deus a irá atender. Quem dá poder ao servo de Deus para ser um evangelista? Sob qual autoridade ele se apresenta ao mundo como emissário de Deus? Submeto o assunto desta mensagem como uma resposta a estas perguntas. O evangelista depende do Espírito Santo e pela autoridade soberana e mandato do Espírito Santo que representamos Cristo ao mundo. It is by the divine authority and mandate of the Holy Spirit that we represent Christ to the world. Our reliance on the Nossa Holy Spirit dependência do Espírito Santo afeta cada aspecto da nossa vida e ministério. Desde o momento em que recebemos nossa comissão, nosso apelo divino em nossas vidas particulares, nossa vida de devoção, nossa vida pública, nossa pregação pública e nossa busca espiritual, nós, como evangelistas, devemos depender do Espírito Santo e não de nossa própria força ou entendimento. Tanto aqueles que acabam de responder à chamada de Deus para evangelismo em tempo integral, como os que têm investido suas vidas no serviço de Deus, podem ter certeza que sua posição como ministros do Evangelho de Cristo é irrefutável. Que o Espírito Santo de Deus, através destas palavras, desfaça qualquer apreensão que você possa ter a respeito do seu ministério e lhe dê a certeza da sua aprovação divina. Deus disse, segundo o próprio Mateus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Número 1. O evangelista depende do Espírito Santo em sua comissão. Não pode haver maior certeza da posição do evangelista no reino de Deus do que o fato de que ele foi especificamente chamado por Deus. E, obviamente, isso abrange ele ou ela. A realidade dessa chamada vem a nós dos dias dos apóstolos. Cito Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Nós, meus colegas, fomos separados por Deus antes do nosso nascimento. Desde o primeiro momento da nossa vida, Deus nos escolheu para sermos seus embaixadores no mundo. Nada estabelece com mais certeza a santidade dessa chamada divina e a responsabilidade que essa chamada envolve do que o fato de que Deus, em sua presciência, nos escolheu para que fôssemos ministros do Evangelho de Jesus Cristo antes mesmo que fôssemos concebidos. Isso, para mim, é um milagre. Há muitos exemplos bíblicos de pessoas que foram escolhidas por Deus desde o nascimento para servi-lo. Gostaria de citar alguns. Davi, em Salmos 22, disse, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste. Estando eu ainda no seio de minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. E depois em Jeremias, no primeiro capítulo de sua profecia, diz, a mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei.
E então João Batista fala quando um anjo apareceu para Zacarias. E cita o capítulo 1 de Lucas, versículos 13 a 15. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E o apóstolo Paulo, e ao citar isso não posso deixar de mencionar que acho que muitos anos se passaram antes que o Senhor o chamasse para realizar o trabalho. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem hesitação, não consultei carne e sangue. Foi assim que nos tornamos evangelistas. Não foi por nossa própria escolha, embora tenhamos concordado. Foi um produto da vontade soberana de Deus. Ele nos escolheu e Ele nos chamou. Nossa posição neste mundo como emissários do Senhor Jesus Cristo, proclamando a história de Jesus, é produto da vontade divina de Deus. Somos evangelistas porque Deus, antes do nosso nascimento, nos nomeou para ser evangelistas. Esta é a autoridade da nossa comissão. Número 2. O evangelista depende do Espírito Santo em sua vida particular. Foi no ano de 1960 quando a televisão chegou em São Salvador. Naquela época, em São Salvador, a televisão estava em seus primórdios, só em preto e branco, e não havia videotape. Então, todos os programas tinham que ser ao vivo. Mas eu vi o seu potencial como um meio de alcançar especialmente as classes mais privilegiadas. Motivado por essa chamada, comecei um programa dramático de TV de meia hora aos domingos à noite. Na primavera daquele ano, um evangelista veio a El Salvador e pediram que eu fosse o seu intérprete. Sua mensagem era salvação e cura divina. Nossa filha mais nova, Ellen, de 6 anos de idade, era vesga do olho direito. Ela estava usando óculos de correção fazia 3 anos. Mas eles não tinham conseguido corrigir o problema. O próximo passo seria a cirurgia. Certa noite ela me disse: papai, eu quero ir ao culto. Eu sei que vou ser curada se o evangelista orar por mim. Nós a levamos e, num certo ponto do culto, o evangelista pediu que aqueles que estavam doentes, se possível, pusessem sua mão sobre a parte enferma do seu corpo. Ela colocou sua mãozinha sobre seus olhos e o evangelista orou. Depois da oração, ela disse: mamãe, que pena que não trouxemos o estojo dos óculos. Não vou mais precisar deles. Ellen foi curada instantaneamente da dor que sofria quando não usava os óculos. E dentro de um mês, seu olho, que sem os óculos se posicionava quase atrás do seu nariz, estava completamente normal. Foi um testemunho maravilhoso da graça e do poder de Deus. Tenho uma razão para mencionar esta cura. No domingo seguinte à noite, antes do programa de TV, conforme combinado, eu fui ao hotel para pegar o evangelista. Quando entrei no saguão do hotel, olhei à minha esquerda e vi o evangelista sentado no bar com seu braço em volta de uma mulher e um drink na outra mão. Fiquei paralisado. Eu sabia que ele não tinha me visto, então saí rapidamente do hotel e fui à estação de TV. Deus me ajudou a terminar aquele programa. Então voltei ao hotel. Ele estava do lado de fora esperando por mim com a Bíblia na mão. Fomos à cruzada. Ele pregou e orou pelos doentes e eu interpretei sem muito entusiasmo. Por incrível que pareça, pessoas foram salvas e curadas. No caminho de volta ao hotel, com minha esposa no carro, confrontei o evangelista a respeito do que tinha visto. Ele negou tudo com veemência. Quando eu lhe disse que teria de informar os líderes da cruzada a respeito do seu comportamento, ele se quebrantou e começou a chorar. Passamos algumas horas no carro enquanto ele, suplicando perdão a Deus e pedindo que nós o perdoássemos, parecia genuinamente arrependido. Vendo seu arrependimento e não querendo conturbar a cruzada que ia terminar em alguns dias, eu não disse nada a ninguém. Todavia, pouco tempo depois, ele se divorciou da esposa, começou a beber de verdade e abandonou completamente a sua lealdade a Deus. Várias perguntas vêm à mente. Como é que aquele homem podia pregar com pecado em sua vida? E como é que sua mensagem podia levar pessoas à salvação e à cura física? Quanto à segunda pergunta, tudo o que posso dizer é que Deus, sem dúvida, honra a sua palavra. Ele honrou a fé no coração de uma menina chamada Ellen. Quanto à primeira pergunta, como é que aquele homem podia pregar com pecado em seu coração? Eu não entendo. E só posso dizer que um pregador pode continuar usando a sua habilidade natural de oratória, mesmo depois de perder a unção de Deus em sua vida.
Será que alguns entre nós nos iludimos pensando que podemos pregar um bom sermão e como pessoas respondem a um apelo, essas são as únicas credenciais que precisamos para convencer o mundo que temos um relacionamento correto com Deus? Há vários anos eu estava pregando em uma igreja e depois da mensagem uma senhora veio me dizer: Senhor Fickenbiden, o senhor deve ser um homem muito santo. Eu perguntei por que ela pensava isso. Ela respondeu: por causa da convicção com que o senhor prega. Eu respondi: eu posso ser um homem santo ou não, mas como eu prego não tem nada a ver com isso. Você está confundindo dons com frutos. A única forma que você pode saber se eu sou uma pessoa santa é se morar sob o mesmo teto que eu por algum tempo. O Senhor nunca disse: pelos seus dons os conhecereis. Ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Deus espera que tenhamos uma vida de ministério frutífero e ininterrupto, mas sucesso genuíno e duradouro vem somente quando dependemos unicamente do Espírito Santo e sua unção em nossa vida. Somente quando vivemos vidas completamente ungidas pelo Espírito Santo, imersas, batizadas e cheias do Espírito Santo de Deus, é que nosso ministério poderá produzir frutos continuamente, não importa por quantos anos vivamos ou ministremos. A admoestação do apóstolo Paulo é bem clara, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito, estou lendo em Romanos 8, para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sim, o evangelista tem dons, e eles podem estar em operação com ou sem a unção do Espírito Santo de Deus. Mas só quando a dependência do evangelista está completamente colocada no Espírito Santo e não nos seus dons, é que ele ou ela terá um ministério de frutos contínuos e duradouros. Número 3. O evangelista depende do Espírito Santo em sua vida devocional. Foi em 1962, eu tinha acabado de pregar minha mensagem numa igreja da cidade de São Salvador. E muitas pessoas responderam ao apelo. Quando me sentei, um pensamento me ocorreu que me deixou aterrorizado. Ouvi minha mente dizendo: você não acredita no que acabou de pregar. Fui para casa naquela noite e mal consegui dormir. Comecei a duvidar dos milagres da Bíblia. Como é que o Mar Vermelho podia ter se dividido? Como é que Lázaro podia ter ressuscitado dos mortos, depois de estar morto por 4 dias? Estas e outras perguntas começaram a bombardear minha mente. Depois de umas 6 semanas de uma terrível inquietação interior, que não só me deixou muito confuso, mas também terrivelmente amedrontado, recebi uma carta de Carolyn Lindblad, uma colega dos tempos de escola bíblica, e a quem eu não tinha visto fazia muitos anos. Este é um resumo da sua carta. Ela teve um sonho em que me viu vestido como um mendigo, de roupas esfarrapadas, totalmente arruinado e pedindo esmolas. O sonho a impressionou tanto que ela se sentiu impelida a me dizer que Deus não tinha me abandonado, que eu estava em seu coração e em seus planos. Ela queria que eu entendesse que, não importava a situação em que eu me encontrava, Deus não tinha me abandonado. Nessa mesma época, eu lembrei de uma visita que eu tinha feito a uma vila indígena num país da América Central, onde a maioria dos habitantes não sabia ler nem escrever. E eu os vi subindo uma colina nessa vila montanhosa e se aproximando de uma rocha na qual tinham esculpido uma face com olhos, nariz e boca. Eu os vi colocando flores, frutas e velas acesas na frente dessa rocha e ajoelhando-se diante dela. Eles sabiam muito pouco a respeito do mundo fora da sua vila, mas eles sabiam o que era adoração. Era um tipo muito básico de adoração, mas era adoração a si mesmo. Vendo isso outra vez em minha mente, eu entendi que, desde o momento em que entramos neste mundo, temos uma consciência inata de Deus. Uma criança não precisa ser ensinada a ter fé. Todavia, à medida que nos tornamos, e uso essas palavras de alguma forma sarcasticamente, maduros, esclarecidos, educados, de alguma forma, nossa educação superior pode nos fazer perder aquilo o que é uma parte natural de cada ser humano: fé em Deus.
O que tinha acontecido comigo? Eu tinha começado a estudar livros sobre autoconscientização, sobre como me edificar e assumir controle da minha vida. E embora eu entendesse que essas coisas, em si mesmas, podiam ser úteis, eu estava começando a substituir a graça do Senhor Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida por meios humanos de alcançar sucesso. Por algum tempo, eu quase perdi minha confiança em Deus. Qual era a minha solução? Eu precisava viver cada dia da minha vida em disciplinada consagração ao Senhor Jesus Cristo. Eu recomecei uma prática que eu tinha abandonado fazia algum tempo. A prática de não permitir que um dia sequer passasse sem que eu lesse a palavra de Deus. Embora isso tenha acontecido faz mais de 40 anos, eu nunca mais duvidei de Deus, ou dos milagres da Bíblia, ou de seu apelo em minha vida. Meus amados amigos evangelistas, não podemos abandonar nosso relacionamento com Deus e esperar manter nossa confiança nele. É somente quando reconhecemos que precisamos de Deus e vivemos uma vida consagrada a Ele, lendo Sua palavra diariamente em meditação e oração e dependendo do Espírito Santo de Deus, que podemos viver vidas vitoriosas. As palavras do apóstolo Paulo a Timóteo são vitais para nós hoje. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não podemos viver uma vida santa e manter o ministério ativo sem depender diariamente do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus nos instrui, inspira e unge. Ouçam com atenção as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. So that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Unless, my beautiful friends, we establish some disciplinary... A não ser que estabeleçamos uma prática disciplinada diária de atividade espiritual, será impossível manter intimidade com Deus. Somente à medida que lemos a Santa Palavra de Deus todos os dias em oração e meditação, é que viveremos cônscios tanto da santidade de Deus como da nossa própria insuficiência. Eu imagino que pelo menos a maioria aqui descobriu algum programa de leitura bíblica que os ajude a manter comunhão diária com o Senhor. Isso é importantíssimo. Requer disciplina rígida, mas não gosto de pensar nisso como algo que fazemos por obrigação. É uma disciplina diária, mas deve ser algo que nos realiza. Tenho lido a Bíblia todos os dias há muitos anos e encontro deleite, força e crescimento espiritual ao ler a Santa Palavra de Deus. Número 4. O evangelista depende do Espírito Santo em sua vida pública. Um amigo veio falar comigo há muitos anos, dizendo: Irmão Pablo, Luiz Palau está passando você para trás. Ele está pregando na Europa. Minha resposta foi: você não sabia que Luiz Palau e eu estamos no mesmo time? Um dos perigos que nós, evangelistas, enfrentamos é o de cair no espírito de competição. Vemos as atividades de outros evangelistas e tentamos ao máximo produzir mais, promover mais e parecer melhor diante do público do que eles. Há uma história interessante no livro de Números. Tem a ver com Moisés enfrentando o que hoje chamaríamos de inveja profissional. Deus tinha ordenado a Moisés que reunisse ao seu redor, na tenda da congregação, 70 anciãos que eram considerados líderes entre o povo. Moisés obedeceu a ordem de Deus. E o Senhor tomou do Espírito que estava em Moisés e o pôs sobre aqueles anciãos, e eles também profetizaram.
Um jovem foi correndo contra Moisés. Eldad e Medad estão profetizando. Isso perturbou Josué. Vejam como Números 11 descreve o incidente. Josué, filho de Nun, servo de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. É triste admitir, mas o espírito de Josué, pelo menos o espírito que por alguns momentos o possuiu, ainda prevalece hoje em dia. Por que há inveja entre nós? Porque temos a tendência de nos comparar com outras pessoas. Porque sentimos que precisamos competir. Temos inveja das habilidades, dos talentos, do carisma dos outros? Por que não podemos aceitar o fato de que cada pessoa é singular, com capacidades que são exclusivamente suas? Temos inveja porque todas as portas parecem se abrir para ele? Não podemos aceitar o fato de que ele está obedecendo às responsabilidades que Deus deu especificamente a ele? Ouçam as palavras do apóstolo Paulo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não há duas pessoas exatamente iguais. Para que as necessidades do reino de Deus sejam completamente supridas, é necessário que façamos aquilo para o que cada um de nós foi chamado. Se tentarmos copiar outra pessoa, vamos nos tornar inúteis. Nem Deus, nem o seu reino precisam de dois servos idênticos. Além do mais, é importante que entendamos que todos os evangelistas são uma parte integral do time. Uma vez que todos somos diferentes e a chamada de Deus é muito pessoal e individual, não há competição. Se eu fosse o único evangelista do mundo e estivesse cumprindo a minha tarefa com lealdade, nunca me ocorreria questionar meus dons ou minha aceitação ou o meu sucesso. Por quê? Porque eu não teria ninguém com quem me comparar. Aí é que está o problema. Nós, por alguma razão, sentimos que precisamos comparar e competir, mas não precisamos competir. Deus precisa de nós como somos. Esse é o maravilhoso mistério do corpo de Cristo. Você é singular, não há outra pessoa no mundo exatamente como você. Quando Deus o chamou, Ele queria e precisava de você, como você é. Ele precisava de sua singularidade para preencher um lugar no reino de Deus que somente você pode preencher. Olhar para um colega e desejar ser como ele, ou ter os seus dons ou as suas oportunidades, é sacrificar a pessoa que Deus quer e precisa que você seja. Essa pessoa é você. Não precisamos dos dons de outra pessoa. Tudo o que precisamos é ser nós mesmos, ungidos com o Espírito Santo de Deus. Seja o melhor você que você pode ser. E então busque a Deus todos os dias da sua vida para receber a plenitude do seu divino Espírito. Isso lhe dará toda a realização que você pode desejar. Número 5. O evangelista depende do Espírito Santo em sua pregação pública. Aconteceu há uns 50 anos atrás, na cidade de Santa Ana, em El Salvador, América Central. Eu tinha recebido a responsabilidade de pregar uma das mensagens principais durante a conferência anual da nossa denominação. Era a primeira vez que eu ia falar a este grupo de várias centenas de líderes e eu estava nervoso. Lembro que andei da minha casa até a igreja, umas 6 ou 8 quadras, tremendo o caminho todo. Eu estava atravessando a última rua antes de chegar à igreja, quando de repente senti que o Senhor estava falando ao meu coração. Meu filho, a razão por que você está tão nervoso é que você está com medo de falhar. Você sabe que vai pregar a muitos líderes, muitos deles mais velhos e experientes. E você está com medo de fracassar.
Se você não fracassar, se você apresentar a minha mensagem com clareza e unção, você será um sucesso. Mas, por outro lado, se você tropeçar pela mensagem toda, perder o fio da meada e perder a compostura, você ainda assim será bem-sucedido. Esse medo de falhar significa que o seu ego está vivo e ativo e precisa ser subjugado. Você não me será útil se pensar que o seu sucesso depende das suas habilidades. Se você pregar uma boa mensagem, será abençoado. Se não pregar uma boa mensagem, será humilhado. Em ambos os casos, você será bem-sucedido. Essa foi a última lição para o resto da minha vida. Eu compreendi que eu era apenas um canal comunicando a mensagem de Deus à congregação. Ao mesmo tempo, eu entendi que meu temor era causado por orgulho. Eu estava com medo de parecer um tolo em frente aos meus amigos e meus líderes. E, novamente, se eu fosse o único evangelista do mundo, não teria problemas. O meu problema era a competição. Colegas, a mensagem não é nossa. Somos apenas os canais que a comunicam. Vamos comunicar a palavra de Deus como mensageiros de Cristo pela autoridade do Espírito Santo. Lembrem-se das palavras de Paulo aos cristãos de Corinto. E Deus nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Mais uma coisa. Ao contrário de um pastor que encontra a mesma congregação domingo após domingo e, portanto, precisa preparar uma nova mensagem para cada culto, o evangelista prega a pessoas diferentes sempre que ele conduz uma cruzada evangelística. Isso significa que, de vez em quando, ele vai repetir uma mensagem. Há um limite para o número de mensagens de salvação diferentes que você pode pregar. A natureza pecaminosa do homem é a mesma em todas as regiões do mundo e tem sido a mesma através de todas as gerações. Da mesma forma, não há substituto para a história da redenção. Esses são fatos que não podem ser alterados. Esta é a mensagem que vamos repetir vez após vez, e é assim que deve ser. Menciono isso porque poderia ser fácil para o evangelista tornar-se mecânico em sua pregação, comunicando a mensagem de memória sem a unção do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito de Deus não renovar essa mensagem em nosso coração, a pregação pode se tornar nada mais que uma apresentação. Podemos até ter o carisma que vai motivar pessoas a vir à frente, mas se o Espírito Santo não as trouxer, sua libertação será tão ineficaz quanto a nossa mensagem. Jesus deixou isso bem claro. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Adotei uma prática que me ajuda a manter viva a mensagem que Deus colocou no meu coração, mesmo que eu a tenha repetido muitas vezes. Quando estudo a mensagem novamente em espírito de oração, meditando novamente no material e revisando o esboço, ela se renova para mim como se eu a estivesse pregando pela primeira vez. A mensagem em si merece esse cuidado. E mais até do que a mensagem, o povo a quem estou proclamando essa mensagem merece esse cuidado. Então, amigos evangelistas, não importa quantas vezes preguemos uma mensagem, nunca se aproximem do púlpito sem pedir a Deus por uma unção renovada sobre essa mensagem. Se ela não nos inspirar, ela não vai inspirar a nossa audiência. Número 6. O evangelista depende do Espírito Santo em sua busca espiritual. Acima de tudo, não esqueçamos de que a mensagem nunca será mais ungida do que o mensageiro. Foi por isso que Jesus exigiu uma coisa específica dos seus discípulos. Atos 1, versos 4 e 5. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando eles perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Ele respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O batismo do Espírito Santo de Deus é o que Jesus disse aos seus discípulos que eles precisavam. E Lucas, no livro de Atos, relata o cumprimento daquela promessa. Atos 2, 1 a 4.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Dr. Billy Graham, em sua obra Um Padrão Bíblico para Evangelistas, escreve: o Espírito Santo é o grande comunicador. Sem sua obra sobrenatural, não haveria conversão. Satanás coloca um véu sobre a verdade e esse véu só pode ser penetrado pelo poder do Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade que toma a mensagem e a comunica com poder aos corações de homens e mulheres. O Dr. R.A. Torrey, em seu livro Porque Deus Usou D.L. Moody, relata um incidente que aconteceu na vida de Moody. Foi no dia do encerramento da Conferência Estudantil de Northfield, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, em julho de 1894. Estudantes de universidades da Costa Leste tinham se reunido ali e Moody pediu que o Dr. Torrey pregasse sobre o batismo com o Espírito Santo. Ao meio-dia daquele domingo, quando o Dr. Torrey terminou seu sermão, ele olhou para o seu relógio e disse aos estudantes que Moody estava convidando a todos para subir a montanha às 15 horas. Então ele acrescentou: faltam 3 horas para as 15 horas. Alguns aqui não podem esperar 3 horas. Vocês não precisam esperar. Voltem para os seus quartos ou qualquer outro lugar onde possam ficar sozinhos com Deus e resolvam essa situação com Ele. Às 3 da tarde, todos os estudantes, junto com Moody e o Dr. Torrey, 456 pessoas ao todo, começaram a caminhada rumo ao topo da montanha. Vou citar o resto da história diretamente do livro do Dr. Torrey. Depois de algum tempo, Moody disse: acho que não precisamos ir adiante. Vamos sentar aqui. Sentamos em troncos e tocos de árvores e no chão. Moody disse: alguém de vocês, estudantes, tem algo a dizer? Acho que cerca de 75 deles se levantaram um após o outro, dizendo: Sr. Moody, eu não consigo esperar até às 3 horas. Estive sozinho com Deus desde o culto da manhã e eu creio que posso dizer que fui batizado com o Espírito Santo. Quando esses testemunhos terminaram, Moody disse: jovens, não vejo razão alguma por que não podemos nos ajoelhar aqui, agora mesmo, e pedir a Deus que o Espírito Santo caia sobre nós da mesma forma como caiu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Vamos orar. E nós oramos ali na montanha. Dr. Torrey termina o seu relato com este apelo: senhoras e senhores, isso é o que todos nós precisamos: o batismo com o Espírito Santo. Para encerrar, gostaria de dizer que, embora todos nós aqui tenhamos submetido nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo, e embora todos compreendamos que é somente uma igreja, a igreja da qual Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E embora todos nós, pela graça de Cristo, sejamos parte dessa igreja, é evidente que em certos assuntos bíblicos, especificamente o batismo com o Espírito Santo, temos diferenças de opinião. Isso é particularmente verdadeiro no que toca à maneira como o batismo do Espírito Santo se manifesta em vidas individuais. À vista dessa diversidade, precisamos ser muito compreensivos e não pensar que todos devem experimentar as bênçãos de Deus da mesma forma. O Dr. Billy Graham, na página 67 do livro Um Padrão Bíblico para Evangelistas, escreve: quando somos cheios do Espírito Santo, renunciamos à nossa dependência de nós mesmos e da nossa própria força, e nos submetemos ao seu controle. À medida que dedicamos nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo todos os dias, o Espírito de Deus nos enche e nos capacita para o trabalho que Deus tem para nós. Embora neste grupo tenhamos diferentes convicções com respeito ao batismo com o Espírito Santo, o que Deus realmente quer de todos nós é uma dedicação completa e contínua de nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo. Precisamos continuar buscando de todo o nosso coração até que saibamos que fomos batizados com o Espírito Santo de Deus. Não devemos depender de experiências passadas para o resto de nossas vidas. Precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias, como portadores da mensagem mais importante que o mundo já ouviu, a mensagem da redenção eterna. Então, que sejamos fiéis a essa responsabilidade sob a direção de Deus, buscando cada um à sua maneira a plenitude do Espírito Santo de Deus. E agora vamos orar.
Estamos aqui porque o amamos. Estamos aqui porque atendemos seu chamado. E estamos aqui porque submetemos nossas vidas ao Senhor pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas também reconhecemos a necessidade da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Por favor, Senhor, preencha todos aqui presentes, não apenas neste momento, mas a cada dia de nossas vidas até o nosso último suspiro. Preencha-nos com o Espírito Santo. Sem ele não temos nada. Sem a unção do Espírito Santo não temos nada. E não somos nada. Que busquemos a Deus não só por uma mensagem ungida, mas que o busquemos por uma vida ungida. Esteja sempre conosco, Senhor. E tudo isto te pedimos em nome de Jesus. Amém.